Hello, EP82 do Incursion Podcast. Muito obrigado a vocês pela incrível paciência de esperar mais um episódio desse incrível podcast. Bom, esse podcast não é tão incrível, ele também não é tão relevante, mas você escuta ele, então você é relevante para mim. Muito obrigado pelo incrível suporte de todas as páginas, das pessoas que ouvem esse podcast, que ajudam comprando nossas camisetas, nossos pets. Aliás, se você está ouvindo esse podcast antes do dia 26, tem camisetas no site. São vários modelos, é uma vibe verão que a gente fez de camisetas. Aproveite que vai até dia 26. A gente vai dar um time de verdade agora dessas camisetas. Então, essa é moda verão agora. E talvez a gente volte ano que vem lá por fevereiro, março. Mas, é isso. As camisetas estão lá até o dia 26. É uma pré-venda. Então, a partir do momento que você faz essa compra, elas vão ficar prontas após o dia 26, elas vão iniciar a fabricação e dentro de 10 dias ou 5 dias úteis, ela já deve estar em rota na sua casa. Se você fez a compra dos patches e dos adesivos do último drop do Incursion, o seu pedido também já está em rota. Se você tiver algum problema, mande uma DM no Instagram ou mande um e-mail. Deixa eu ver se tem mais algum recado. Bom, queria agradecer a todas as pessoas que ajudam esse podcast, que dão suporte a esse incrível podcast. Todas as pessoas que sempre recompartilham, que pseudo-patrocinam, que dão assim, esse boost final no nossa alma. Dê um like. Se você está ouvindo pelo Spotify ou se você está ouvindo por alguma outra plataforma de podcast, vá no nosso YouTube, comente o nosso podcast, dê o seu comentário lá, porque o seu comentário e o seu like é o nosso lifeblood total, cara. É aquilo que realmente faz pulsionar esse negócio, essa bagaça. Então é isso. Hoje o podcast é com o meu amigo, uma pessoa extremamente especial, uma pessoa que eu amo de coração, que é o Doc Maniglia, ou a.k.a. Dr. Manilha. A gente fez um bate-papo meio breve, na verdade, sobre algumas coisas relevantes na área de APH médico, sobre algumas coisas também relevantes. A gente fez quase um Ask Day aí com o Doc. E, bom, basicamente é isso. Não vou fazer esse podcast mais longo e ficar prolongando nessa intro tediosa que vocês devem pular sempre. Então, muito obrigado. Obrigado pelo suporte. Deem like nas nossas plataformas. E, bom, é isso. Fique com o episódio. Senhoras e senhores, hoje, por milagre divino de 2021 me presenteou com a ilustre presença do Dr. Maniglia, ou a.k.a. Doc Manilha. Oi, tudo bem, Doc? Fala, Rafa, tudo bem? Tudo bem, pessoal que está ouvindo o Incursion? Nossa, finalmente. Achei que você nunca ia voltar aqui no podcast, Doc. Pô, sempre volta. Você que nunca convida. Pior que é verdade. Eu preciso convidar mais o Doc, gente. E, bom, o Doc dispensa apresentações ou você quer que eu apresente você de uma maneira mais culta? Bom, o Doc, doutor médico aí da Polícia Civil do Estado do Paraná, atuador operador do Grupo Tigre da Polícia Civil do Paraná. Doc, além de ser lindo e maravilhoso e, ser um mestre do marketing, ser mestre no APH médico, um dos maiores nomes no APH médico no Brasil, ele é meu amigo e é um prazer receber ele de novo. E a gente vai bater um papo sobre algumas perguntas que vocês colocaram na caixa de perguntas, tanto minha quanto na do Doc, e também algumas coisas relevantes na área e tudo mais. Pode ser assim, né, Doc? Pode, claro, vamos começar. Perfeito. Bom, o Gouveia Guerreiro, que ele queria perguntar, que ele mandou um beijo para você antes, mas ele também perguntou sobre a padronização do protocolo MARC no Brasil e qual é a maior dificuldade, para padronizar o MARC no Brasil. Fala, Gouveia, tudo bem? Beijo para você, antes de começar. Bom, para quem não sabe, o MARC é nada mais um mnemônico para fazer um atendimento dentro do APH tático, que é o atendimento pré-hospitalar tático. O problema são vários, né? Mas assim, o MARC é uma opção dentro do que se existe de protocolos e atendimentos que tem no mundo, né? Você tem que verificar primeiro qual que é a necessidade daquele grupo para você poder escolher a melhor opção para ele sempre, né? Se nós estamos falando de um grupo militar no sentido de Forças Armadas, os protocolos de guerra são protocolos que casam muito bem
com tudo, né? Estrutura, treinamento, tempo de treinamento, uma série de coisas que são para isso, né? Tipo de trauma, né? E aí, quando você pensa na parte policial, e o Mark a gente desenvolveu pensando na parte policial, essencialmente, é a questão de saber o que a gente consegue pegar aquele protocolo e nacionalizar ele, trazer para a nossa realidade jurídica, do que pode se fazer ou não, né, que tem muitos problemas na parte, nós não estamos em guerra, apesar de em certos estados aí a gente ter mais mortes que guerra, mas não estamos em guerra declarada, então a gente tem que seguir as leis do país. Então, tem leis que você pode fazer coisas e leis que você não pode fazer coisas. Né? Dá um exemplo. Por exemplo, procedimentos invasivos. Você não pode fazer que a não ser que você seja médico, né? Ah, entendi. Então, e certos a grande maioria dos paramédicos de guerra podem fazer uma série de procedimentos invasivos e eles não são médicos, né? Então, existe uma certa liberdade nesse sentido por uma questão que se não fizer vai morrer e não tem outra opção, né? Só levando para o hospital daí, né? Entendi. E tem uma série de coisas que dá para fazer antes, né? E no caminho, levando para o hospital. Então, na guerra, você acaba podendo fazer e a gente aqui tem regras que a gente tem que seguir, né? Existem algumas exceções jurídicas e tudo isso, mas, de uma forma geral, a gente segue as regras do país. Então, para ensinar o policial, a gente tem que estar dentro dessas regras. Porque eu, como médico, eu não posso ensinar atos médicos a não médicos, né? Eu tenho problemas com o Conselho Federal de Medicina se eu fizer isso. Então, eu tenho que conseguir pegar tudo que foi aprendido nas guerras e trazer dentro de uma realidade da polícia, ainda mais da polícia brasileira, né? Que ainda é diferente do que a polícia dos Estados Unidos, porque existem protocolos que foram feitos em guerra, o que foi aprendido em guerra, trouxeram para dentro da cidade, ajustaram esse protocolo para a cidade, mas ainda assim é uma realidade muito característica deles, né? E daí quando a gente traz para o Brasil, tem uma série de dificuldades. Por exemplo, tempo de treinamento, né? A gente vai pegar assim, quanto que eu consigo tirar um policial do trabalho dele 2, 3, 4 dias para fazer um curso? É difícil conseguir liberar isso, porque eu sempre está com falta de pessoal, o batalhão, a delegacia sempre está correndo atrás de gente para trabalhar, e o pessoal está se desdobrando porque tem pouca gente. Então, conseguir tirar para fazer treinamento é uma coisa difícil. As unidades de operações especiais conseguem, assim, né? Porque elas, basicamente, treinar faz parte da essência dela, né? Mas um batalhão tradicional, não. Então, fica mais difícil. Isso tem que ser mudado, obviamente, mas ainda é muito difícil isso, né? Você acha que precisa vir de dentro da corporação em si, né? Eles pensarem e falar, olha, a gente vai poder padronizar isso de uma maneira mais efetiva, né? Para toda a tropa, assim, nesse sentido. Sim, eles têm que pensar no que pode ser feito, né? Tá tendo toda a questão do Ministério da Justiça agora, que fez uma câmara técnica para poder discutir isso, e vinha a sugestão lá de cima, né? A questão do Ministério não é uma obrigação dos estados seguirem, mas é uma sugestão de uma padronização. E ficou bom, né? O produto em si, final, ficou muito bom, a apostila ficou boa, o treinamento ficou bom. Só tem um ponto ali que a gente acabou, de uma forma geral, não gostando, que foi o tempo de treinamento. Apesar do tempo de treinamento ser uma coisa boa, quanto mais melhor, né? Quanto mais tempo de treinamento você tem, melhor. Só que você tem um limite que às vezes é prático, né? Por exemplo, você tem as questões de liberação do policial para poder fazer o treinamento, né? Tempo que você precisa fazer reciclagem, uma série de coisas. Então, o que foi proposto lá para o treinamento básico inicial foram treinamentos de 30 horas. São 3 dias. De uma forma geral, a gente achou que ficou muito tempo para um básico. Não que muito tempo é ruim, que tivesse mais seria excelente. Só que assim, você tem pouca permeabilidade, né? Aquele policial lá da ponta dificilmente vai conseguir receber, porque ele não consegue ser liberado para fazer esse curso, pelo batalhão dele local, pela companhia dele local, né? E você precisa acaba cada vez mais estrutura, mais instrutores para poder dar um curso desse, e a permeabilidade para chegar lá no polícia da ponta vai ser curto, sabe? Vai ser muito curto. E isso é uma das coisas que, quando a gente acabou fazendo o MARC, em 2010,
2015 para 2016, foi pensando exatamente isso, que antes a gente fazia toda a parte do TC3, né, e não encaixava bem para a gente. E daí a gente começou a fazer, não, peraí, se a gente vai ensinar leigos, então o policial é considerado um leigo dentro da parte da PH, né, a gente tem que fazer o básico bem feito, mas não pode também fazer uma situação que ele não consiga ir fazer um treinamento, que seja muito tempo. Então, ele bateu num dia inteiro completo, né, de 10 horas ali, ou num curso de 2 dias, 16 horas, 8 horas, que é mais tranquilo. Então, o instrutor tinha liberdade de fazer isso um curso mais curto. Com isso, a gente consegue chegar nos rincões do Brasil com esse conhecimento e salvar muitos policiais. Essa foi a ideia inicial. Talvez seja a melhor opção, assim, em questão de treinamento completo, não. Tanto quando a gente treina pessoas que nós temos tempos, grupos de operações especiais e tudo isso, o treinamento são 15 dias de treinamento, então você tem tempo para poder passar uma série de coisas, né? Então você está numa balança entre o que você tem para ensinar, o que a legislação te permite, o tempo de liberação que esse policial tem, e o quanto de informação que você vai passar para que isso fique para ele. Porque a gente sabe que curso de imersão é 30%, 40% máximo da informação vai ficar tudo em 6 meses, ele vai esquecer 60% daquilo que a gente mostrou para ele. Tem algum tempo, por exemplo, vamos supor que eu seja uma pessoa inteligente, eu consiga ler e escrever. Quanto tempo você acha suficiente para um policial leigo total na parte de APH? Você tem alguma estimativa, por exemplo, 2 dias, 3 dias nesse sentido? Você acha que existe algum time nesse sentido? Não, ele consegue em um dia pegar aquilo bem. O problema é o treinamento continuado. Porque qualquer um, se você ensinar a pessoa a fazer, em um dia você ensina ela. O problema é quanto tempo isso vai ficar impregnado nela, né, na memória dela, né, impressionado lá. Vai ser pouco tempo. Então você vai ter que fazer reciclagens. O ideal é que essas reciclagens sejam feitas a cada 3 meses. Só que isso é perto do impossível. Então a gente trabalha pelo menos 1 ano. A gente fez os trabalhos científicos aqui, de alunos que a gente treinou, e depois a gente avaliou o quanto eles lembravam do atendimento, e o atendimento, depois de 1 ano de curso, sem ter feito nenhuma reciclagem, era bem baixo a absorção que eles tiveram, né? A absorção era muito boa pós-curso, e 1 ano depois o conhecimento ia se esvaindo muito rapidamente, né? Caramba. Eu não sabia que tinha esse time, por exemplo, obviamente, eu tô falando por falar, porque, eu venho acompanhando a Tiger desde o começo do ano e, né, fica muito fresco, e a gente assiste todas as aulas de volta. Eu lembro que até conversei com o Everton, eu falei, cara, tipo, é incrível como a gente assiste a aula e, assim, não enjoa. A gente assiste a aula inteira, completa, né? E de alguma forma parece que você tá perdendo alguma coisa, parece que eu não lembro daquilo. Você falando agora, eu tava pensando que realmente tem horas que, durante a aula, eu falo, nossa, parece que eu não lembro daquilo direito. Imagina a aula da Tiger agora como fosse uma reciclagem para você. Você fez quantas no ano? Né? E ainda você perdeu algumas coisas que você não lembrava. Então imagina uma pessoa que fez uma vez e vai fazer só daqui a 3 anos de novo isso. Nossa, Doc, faz sentido. Então o problema não é tanto o tempo de treinamento, mas assim as reciclagens continuadas. Isso que vai fazer com que a pessoa consiga ter uma habilidade e um conhecimento suficiente para na hora de estresse conseguir atuar. Então isso é muito mais importante do que o treinamento inicial, é a continuidade dele. E isso é uma coisa que não foi muito bem estipulado dentro do Ministério, porque com um curso de 30 horas, você precisa estar 3 dias longe, seriam praticamente 5, porque 2 são de deslocamento, né, para ir e voltar, é uma coisa que não vai ter uma grande quantidade de policiais que você vai conseguir ensinar. Né? Então, é muito melhor a gente conseguir ensinar o básico para engatinhar, fazer todo mundo engatinhar bem, engatinhadinho, e depois ensinar a correr, sabe? Do que a gente consegue ensinar a correr e a pessoa nunca mais correr e quando precisar ter dificuldade. Então, pelo menos a minha visão de pensamento de ensino é essa. E o Mark foi colocado nisso. E daí eu penso, daqui a 10, 15, 20 anos, quando todo isso aí for padrão para todo mundo sabe isso, aí legal, agora vamos fazer cursos mais avançados para toda a tropa, né, de uma forma geral. Sim. Porque daí você tem grupamentos que precisam de conhecimentos específicos e avançados, né? Mas eu estou falando disso pensando em tropa geral, sabe? Sim, matematicamente, desses, por exemplo, pelo menos de 10, assim, 8 têm um conhecimento, né, para poder ir encaminhando, né? Por exemplo, nos anos futuros, né, você quer dizer. Sim.
E a questão também toda de você ter instrutores, tem uma série de coisas que ainda eles não amadureceram ainda no Ministério, porque tá pouco, eles estão trabalhando faz 2 anos, né? Então, eles não amadureceram uma série de coisas que a gente já amadureceu dentro do comitê, né? Eles são pós-graduados? Quem? A galera do comitê? Do comitê não, que estão que fizeram a do lei? No Ministério? Desculpa, isso. Da parte do grupo técnico, sim. Do grupo de gestão, não, né? São policiais, alguns são enfermeiros, outros têm treinamento na parte de EPH, mas são, de uma forma geral, são policiais. E essa questão eu já até esqueci o que eu estava falando. A gente estava encaminhando tanto na questão mesmo da atualização, né, do tempo de reciclagem e tudo mais. Então, a gente já teve essa questão dentro do comitê porque a gente percebe que o Brasil é muito grande. Nossa. Você precisa ter muitos instrutores. E a gente começou fazendo o que era de melhor, que era uma pós-graduação, né, que é excelente, a gente vai continuar fazendo. Só que a gente consegue formar uma quantidade muito pequena de instrutores para o básico. Então a gente criou o curso de multiplicador, que é um curso que a gente ensina aquele policial a fazer o básico e dá todas as ferramentas didáticas, dá kit de slide pronto, rotina de aula, como que faz, tudo bem certinho, até a quantidade de exercícios que faz, repetições, para que ele possa replicar aquele conhecimento na tropa dele. E com isso a gente conseguiu uma permeabilidade muito grande, porque a dificuldade de ter instrutores é muito alta também. Então... viaja demais, né? Você vê o 41? Meu, quando ele contou pra mim o quanto que ele viaja, nossa! É absurdo. Então a gente tem que começar a descentralizar esse conhecimento para que as tropas consigam chegar lá no cara da ponta. Sim. Isso é uma coisa que a gente está fazendo um tempo, e o Ministério ainda não percebeu isso. Então vai demorar ainda um tempo para eles começarem a perceber isso e entenderem que de forma matemática não tem como conseguir abarcar o Brasil inteiro com a quantidade de instrutores que eles têm, sabe? Não, entendi. Puxando para essa parte do Mark, eu até queria comentar antes que eu esqueça, eu tinha até esquecido. Eu tive o privilégio, eu tive a sorte de estar junto com os meninos no dia que o Maniac deu curso para bastante pessoas, fizeram uma multi-agência de curso, tava o Marcelo, tava a galera da GPI, né, da Polícia Federal, Tigre, tinha muitas multi-agências, na verdade, no Paraná um tempo atrás, para os ouvintes que talvez não saibam, com o Maniac. O Maniac é um médico de operações especiais da Polônia, do GRUM. E a gente tava comentando com o Doc, com todos os meninos e tudo mais, sobre a diferença em algumas padronizações, a diferença em alguns métodos, né, algumas coisas da galera de operações especiais em termos de guerra e em termos policiais. E como isso tem não uma divergência, eu diria a palavra, mas como isso tem tipo, um impacto grande, assim, na questão de tempo, né, Doc, como é aplicado algumas coisas e tudo mais. Qual é a maior diferença que você vê nesse sentido? Tem tantas, mas assim... Tantas, né? Mas a maior diferença é o tempo de treinamento deles. Para formar um operador da parte de EPH deles é uma coisa impressionante a quantidade de tempo que eles têm, né? Sim. O básico, se eu não me engano, era 1 ano e meio de treinamento. Só disso. Então, a pessoa está no quartel, sendo paga para treinar, para fazer aquilo. Isso seria um sonho, você ter isso dentro da polícia, né? Você não consegue parar uma tropa para treinar, que eles têm que todo dia trabalhar, todo dia operar, né? Então é muito difícil isso. Eu, particularmente, a maior diferença que eu vi foi o quanto eles trabalham na questão tátil, assim. O tátil deles é muito grande, então todo o procedimento que o Maniac passava é justamente sobre a questão tátil, para você conseguir fazer aquilo num estresse altíssimo, num nível de estresse elevadíssimo, sentindo tátil, porque normalmente eles operam bastante à noite, né, Toque? Ou eles estão com o Night Vision, o Night Vision dificulta a visão aproximada e tudo mais, ou se talvez tenha com baixa luminosidade. Então eles trabalham muito tátil, né? Até a aplicação de torniquete, até mesmo a aplicação do chest, né? De absolutamente tudo é feito tátil. Eu sei que a gente no Brasil trabalha com isso dessa forma também, né? De forma mais tátil e tudo mais, mas eles, assim, todo o procedimento é baseado nisso, né, Doc? Eles têm que ter garantia de mais de um sentido, né? Não só a visão, mas o tato ali te ajudar também. Porque visão noturna fica difícil de você conseguir fazer os procedimentos, né? Questão de profundidade, até foco, às vezes. Então, e eles têm toda uma sequência que eles podem fazer de olhos fechados, o que é muito interessante, né? Você não depender da tua visão para você poder fazer aquilo.
Então é sensacional, assim, o tempo que eles têm, o treinamento que eles têm para fazer isso, né? O apoio que eles têm, né, cara? Eu estava falando em operação, eles operam lá no GRUM com 4 helicópteros sobrevoando. Nossa. São 3 de combate e um só de resgate médico, uma equipe pronta lá. Então, se alguém é baleado, eles em 5 minutos estão com um helicóptero no chão para tirar o ferido de lá. Então é um suporte muito grande que para a gente tirando algumas equipes específicas do Brasil, é um sonho ter isso, né? A polícia de lá, eu sei que você teve, pelo menos você teve tanto contato, a polícia de lá tem uma base boa na questão médica? Tem sim. Na unidade De operações especiais, sim. A geral, A geral. mais ou menos, assim, eu não tive tanto contato para poder te afirmar isso. Eu vi alguns, até com torniquete, vi um sem, né? O pessoal de operações lá da polícia, lá, super bem treinado, eu vi inclusive uma simulação que eles fizeram de um atendimento, muito bem feito também, bem treinados. Caramba. Mas de uma forma geral, assim, é muito parecido com os Estados Unidos, assim, pelo que eu vi, sabe? Sei. Tem treinamento, mas depende muito, talvez, da unidade que essa pessoa tá. Agora com a chegada dos equipamentos do Vigia, com os NVGs agora, o Tigre vai passar por uma capacitação, uma parte médica, utilizando o equipamento de visão noturna? A gente vai fazer... boba, né? Mas eu sei. Não, pergunta excelente. A gente vai fazer, sim. O problema, a gente não tem uma capacitação disso específica do Ministério, né? Mas a gente vai fazer uma nossa. Você já teve algo fora sobre, Doc, com visão noturna? É muito pouco, cara. Eu tive nem nos Estados Unidos 2, 3 contatos só. Então a gente vai ter que aprender com... É complicado, né? Tô pensando que depende de qual você está usando, nível. Tem uns que tem foco bom, tem uns que não tem foco bom. Esse é excelente, viu? É bem bom. E então a gente vai trabalhar com o que a gente tem ali e vamos aprender na prática e aprender com a experiência de outros, né? Ver outras unidades no mundo que já fizeram isso, que utilizaram, e como elas utilizaram, e quais foram os lados bons, os lados ruins, né? E para a gente poder aprender a fazer com isso. Porque esse tipo de atendimento provavelmente vai ser feito, né? No Rio, você não dá para acender a luz lá e é muito escuro, né? Quando anoitece, você não consegue ver muita coisa sem óculos mesmo. E daí você precisa ter alguma técnica que você consiga fazer isso, né? Então, a gente vai partir para esse treinamento, mas a gente vai aprender com os nossos erros ainda e tentar aprender principalmente com os erros dos outros, né? A gente tentar procurar quem tem experiência nisso, né? Pensando agora, eu tô pensando até meu posicionamento de IFE, que meu tourniquet vai mudar bastante coisa nesse sentido, né? Se eu for trabalhar com óculos de noturna. Vai ter que trabalhar basicamente com memória de procedimento, né, e tato, né? É isso que a gente acaba fazendo. Vai aplicando mais tourniquet do que deveria, né? Porque até analisar se é um sangramento massivo ou não dentro de um barco à noite com óculos de visão noturna é bem difícil. Então, esses tourniquets mais colocados em pernas que não necessariamente precisariam, mas depois reajustado logo após que você consiga sair daquela situação, né? Então tem um segundo tempo de avaliação, né? Tô vendo umas perguntas. Tem um menino que perguntou sobre se o Grupo Tigre tem algum tipo de interação junto com os bombeiros ou com outras unidades de resgate do Paraná ou de Curitiba. Tem sim. De uma forma geral, o CIAT, né, que é o pessoal da área de bombeiro que faz o atendimento de trauma. A gente tem uma interação boa com os meninos, a gente dá curso para eles dão curso para nós. Toda a parte dos médicos lá dão apoio para a gente também, de atendimentos na rua quando a gente precisa. Eles são muito proativos, muito bons no que eles fazem, muito bem treinados, sabe? E tem o pessoal do Ghost também, daqui do Bombeiro, que é o grupo de montanha de resgate, operações especializadas do bombeiro, de mergulho. Eles são uns meninos muito, muito bem treinados, um grupamento muito qualificado. A gente tem muito orgulho deles aqui do Paraná, e a gente tem uma interação também muito boa com o pessoal do Bombeiro. Sempre que a gente pede apoio, eles se desdobram em 1000 para a gente, e também o inverso é verdadeiro, né? Eu achei legal que nos Estados Unidos você está falando sobre isso. Tem bombeiros que eles são attachment junto com a equipe tática, né? Já de algumas SWATs, né? Para entrarem junto, não armados. Existe também. Que daí são teams, né? Grupos de mistos, né? Para fazer isso, mas tem que ser bem treinado para conseguir fazer. No Brasil não tem nada do tipo, né?
No Brasil, cara, se eu não me engano, a Força Nacional, ela é uma época, bem no começo, talvez, eles colocavam um socorrista na patrulha, sabe? Sei. Se eu não me engano, eles faziam isso. Eu posso estar errado, aí o pessoal da Força que me corrige aí, mas se eu não me engano, eles faziam isso sim, eles tinham um socorrista bombeiro na patrulha, né? Eu não lembro se era armado ou desarmado, mas eu lembro que tinha um que não era Faz sentido. essencialmente combativo. Alguém fez uma pergunta falando Combatente. sobre. Alguém fez uma pergunta falando sobre que você deu curso juntamente com os meninos do Comandos e tudo mais no Exército Brasileiro, mas ele perguntou também se com o kit padrão do Exército Brasileiro dá conta e como foi também na parte de adestramento juntamente com os comandos, porque pelo menos a gente sempre comenta aqui que pelo menos eu sei pouca coisa sobre a parte médica de operações especiais. Eu sei bastante sobre comandos anfíbios, mas no Exército Brasileiro, na parte de operações especiais, eu não sei como funciona. O Comandos me surpreendeu bastante, sabe? Eu já Ah, é? conhecia bastante a fama deles, assim, mas o Comando e o próprio FE também que estava ali, eles são unidades muito bem treinadas, assim, sabe? Muito dedicadas no que eles fazem. Eu fiquei muito orgulhoso de poder estar lá, trocar um pouco de experiência com eles e tentar passar um pouco do que a gente faz e ver o que eles conseguem absorver para o dia a dia deles, né? E foi bem interessante, foi uma troca de experiência bem legal lá, bem bacana. O kit do Exército Brasileiro, não sei se você já está familiarizado com Não, ele. eu vi alguns, mas os que eu vi foram diferentes entre eles, eu fiquei na dúvida de qual que era o certo ali. O que você acha? Você acha que dá conta? Pelo menos Pois essa é, é a pergunta. Não eu não sabe, sei né? qual que ele está falando, porque eu vi alguns de alguns quartéis, assim, que foram entregues e vi outros, mas de uma forma geral, o que eu vi no BAC lá, eu estava satisfeito, assim, para a parte básica, eu estava satisfeito. Doc, uma pergunta pessoal agora que eu pensei. Com a experiência que você tem em relação a alguns padronizações norte-americanas, alguma ela se destaca no sentido mais cirúrgico, entre aspas, não sei se esse é o termo certo, entre a padronização dos médicos dos Special Forces, dos PJs e dos Rangers? Alguma se destaca melhor nisso, nesse sentido? Porque eu sei que. Não sei se você entendeu a pergunta. Não, faz de novo. Porque eu sei que, por exemplo, eu sei que a formação do SOCOM, dos Rangers, eles fazem quase 30 dias também de experiência em hospitais e tudo mais, então eles têm mais contato com o trauma, né? Os PJs, eles trabalham muito mais com a parte de resgate, talvez, né? E os médicos do Special Force têm mais um contato, talvez... Clínico também. Clínico também. O 18 Delta. Sim. Você acha que tem alguma diferença? Ou alguém se destaca nesse sentido? Eu acho que são visões diferentes para as necessidades que eles têm, né? E isso é uma coisa que acontece muito. É a doutrina pelo que ela trabalha, né? Então, os Rangers, eles precisam de uma doutrina de atendimento pré-hospitalar muito forte de trauma, né? Então, eles trabalham muito nisso. Temos que eles tinham aqueles programas de morte preventiva zero, né? Morte prevenível zero, né? Então, não deixar ninguém morrer por situações que você conseguia resolver dentro do APH. Então, eles são muito... E conseguiram, assim, eles são muito fortes nisso, né? Então, eles faxineiro até o cara que é o piloto deles lá, como coronel, é treinado nisso, do APH. Então, eles são muito fortes nisso. A doutrina deles é muito boa nisso. E é focada nisso, né? Aí você pega os 18 Delta, que são aí uma outra vertente, além de fazer toda a parte que eles fazem isso também, obviamente, né? Mas eles têm uma parte muito da parte clínica, de fazer o atendimento da população do local que eles estão fazendo o combate. Tem até um estágio pediatra, né? Tem. Eles fazem um atendimento bem forte para essa população, para a parte clínica, uma série de coisas para aquela questão de ganhar mentes e corações, né? Então, eles conseguem fazer isso. Então, além de fazer toda a parte de operações, né? Então, eles são geralmente sargentos, se não me engano, que são treinados para poder fazer isso. Então, é uma vertente diferente da mesma coisa, né? Então, qual o prisma que você quer olhar aquilo e trabalhar aquilo, né? Você conheceu, Doc, as Forças Especiais do Exército Brasileiro e os comandos, eles têm algo parecido? Ou é bem eu gosto da parte policial de operações especiais mesmo? Eu conheço
Um pouco do tempo que eu estive no Exército, né? Uhum. Nós temos toda a seção de saúde, o Exército é muito marcado com isso, né? O batalhão não sai para fazer um exercício sem ter um médico junto, alguém junto para acompanhar, isso é padrão, que é um padrão muito bom, inclusive, né? E dentro da questão das operações especiais do Brasil, acho que o FE está muito forte nisso, sabe? Caramba, não sabia. Pelo menos a conversa que eu tive com eles lá, eles sabiam bastante coisa, eles estavam super atualizados e estavam super bem doutrinados, assim, sabe? O contato com os FS que eu tive lá. Então, eu fiquei bem satisfeito, assim, com o que eu vi lá deles. Pô, legal, mano. Tem uma pergunta aqui. Qual o nível de importância em identificar o estado de choque de uma vítima? É super importante, né? Você conseguir analisar o choque, saber se ela está entrando em choque, vai te dizer as ações que você tem que fazer corretivas para isso, né? Você vai colocar sangue nela para reverter, soro fisiológico, que não é ideal, né? Mas ainda em alguns lugares é utilizado, cristalóides, coloides, o que for. Então, te diz uma série de avaliações, inclusive de triagem, de quem que você vai atender primeiro, quem que você vai evacuar primeiro, uma série de coisas, principalmente quando você tem múltiplas vítimas, né? Quando você tem uma vítima só, você simplesmente vai levar ela, você não tem que fazer nenhuma triagem, né? Ela vai ser a primeira que você vai levar. Então, a circulação é extremamente importante no atendimento. Nós estamos falando de pessoas que são mais especializadas, né? Sim. Então, extremamente. Agora, do leigo, eu acho que não é tão importante, sabe? Porque se você é leigo... É difícil identificar, né? Por exemplo, qual é... Não, é fácil. O problema não é a identificação. O problema é que você identifica e faz o quê? Entendi. Qual que é a situação corretiva para uma pessoa que está em choque na sua frente, se você é um leigo? Você não tem treinamento, você não tem equipamento, você não sabe o que fazer. E aí, você precisa ter acesso venoso, acesso intraósseo, colocar algum tipo de fluido para dentro do paciente, que tipo de medicamento você vai fazer. Então, é um treinamento complexo que é só feito para algumas unidades. Então, e uma pessoa que é leiga e tem um paciente na sua frente, e dentro da parte de combate, que dá para você evacuar o paciente, né, que não é um acidente de carro, é que cada trauma tem suas características específicas que tem que seguir, né? Mas, assim, dentro da parte de combate, dá para você transportar o paciente para o hospital e você não precisa escolher, você vai transportar ele de qualquer maneira, e você não vai fazer nenhuma ação corretiva. Então, é um tempo que a gente perde para um leigo ensinando isso, um tempo que eu poderia estar ensinando outra coisa, reforçando outro conceito para ele, né, um toniquete, um preenchimento, deixando ele mais qualificado nisso, e às vezes um tempo em cena que você perde tentando identificar um choque que você não tem necessidade, não vai mudar as suas ações. Vai mudar se você tiver realmente uma questão de triagem. Então, por exemplo, os Estados Unidos ensina muito choque, por quê? Porque traumas de guerra, se eu não me engano, são 60% ou 70%, não são por armas de fogo. Armas de fogo são 13%. 13% são de explosões, por explosivos. Explosivo é feito para pegar muita gente. E daí acontece o quê? Você tem várias causalidades e aí você tem que começar a fazer realmente a sua avaliação delas para saber quem que você vai atender primeiro, quem que você vai atender depois, quem que você vai evacuar primeiro. Então, essa triagem, a circulação te ajuda muito. Mas, para um leigo, um policial leigo numa situação que a maioria dos casos são lesões por arma de fogo e armas de fogo de baixa velocidade, e geralmente é um que é lesionado, às vezes no máximo 2, então eu não vejo tanta necessidade de perder tempo com isso no básico mesmo, no policial que é leigo, não no policial que é especializado, no policial que é leigo, no policial que não tem nenhum tipo de especialização. O cara que é especializado vai precisar, porque ele vai estar numa situação complexa, longe, em algum lugar diferente, mas o policial dentro de uma cidade, isso eu não vejo tanto porquê fazer isso. Dá para fazer, claro, é bom, claro, quanto mais você ensina para ele, melhor. Só que é uma troca didática que às vezes eu não acho que é tão interessante. Falando em didática, desculpa te interromper, mas muita gente perguntou quando vai ser a pós. Se eu soubesse, essa pós vai ser uma briga, hein? Putz, velho, isso é uma briga. A última já foi uma briga de faca para conseguir. Não, eu falo que se eu botasse meu currículo, acho que eu não entrava, de tanta gente boa que mandou currículo. Caramba, olha, essa vai ser uma briga, viu? Mas assim, a gente ia fazer o primeiro semestre agora, mas como vai ter o nosso COT, que é o curso de operações táticas especiais, que é o nosso curso para entrada no Tigre,
e vai ser no primeiro semestre, então a gente vai ter que jogar pós provavelmente pro segundo, né? Uhum. Não vai dar para fazer no primeiro. É. E daí E daí é isso. E daí a questão da circulação, só para finalizar, Muito bom. é importantíssimo, só que você tem que analisar. Até o próprio BLS, que é o suporte básico de vida ensinado, sabe aquele que ensina a pessoa a fazer respiração, Sim. boca a boca e massagem cardíaca? Uhum. Eles não ensinam a verificar se a pessoa tá parada ou não. Não ensina a pegar pulso, por exemplo. Porque a chance de um leigo errar isso é muito alto e se confundir. Então eles ensinam outros sinais para uma parada para começar a fazer respiração e massagem e não necessariamente pegar pulso. Então, quando a gente ensina, você tem que pensar para quem que eu estou ensinando e como que eu posso passar a maior quantidade de informação correta que ela vai conseguir absorver aquilo por mais tempo, né? Massagem já acho perigoso pra caramba. Mas entre a pessoa parar e morrer e fazer uma massagem e quebrar uma outra costela, que quebre uma outra costela, né? Sim, realmente. Faz sentido. Alguém perguntou qual foi a pior situação que você já pegou. Obviamente, a que você pode falar sobre. A pior situação da parte de... Imagina que essa é a parte de apegar da polícia, né? Pergunta boa, né? Puta merda. Boa. Não tinha pensado nisso. Cara, a pior situação é quando o colega teu, não posso falar exatamente o que, mas quando o colega teu é ferido, né? Você tem uma relação emocional com ele que atrapalha os teus julgamentos, né? Caramba. Então, isso eu acho que é a pior situação, assim, de pegar. Que é a maioria dos casos dentro do atendimento de APH policial, né, tático. Não posso imaginar, cara. Nossa. Porque quando você atende alguém que você desconhece, se a pessoa morrer ou não morrer, não tem problema nenhum. Sim. Agora, quando você conhece a pessoa e essa pessoa passa na tua cabeça, né? Essa pessoa vai morrer, se a pessoa morrer, como que eu vou explicar isso para a família, para a mulher, para os filhos, né? Que a pessoa morreu e não conseguiu fazer nada, ou conseguiu fazer muito pouco, ou não deu certo. Então, tudo isso passa na sua cabeça, né? Então, atender gente que você gosta, que você conhece, é muito difícil. Olha, eu não tinha pensado sobre isso, realmente. Já aproveitando, Doc, para falar sobre isso, é sobre o caso que aconteceu na semana passada? Não, foram umas 3 ou 4 semanas atrás, né? Foi bastante tempo? Faz mais ou menos isso. Veio a superfície semana passada, né? Você pode falar alguma coisa sobre? A gente tava esperando. Algumas coisas a gente não vai poder falar, mas algumas coisas dá para falar. Foi uma situação que chamaram nós, o Grupo Tigre, para dar apoio para prender um pessoal rural. E foi um grupo de uma outra delegacia como guia, né? Porque que sabia onde era o local certinho para poder levar a gente. E nessa situação houve disparos de armas de fogo, né? E um colega nosso que está nessa delegacia, que foi do Tigre há muito tempo, foi 5 anos do Tigre lá com a gente, ele foi baleado na perna e mais 2 tiros que pegou no colete, né? E pegou muito próximo de pegar nele no colete. Caramba. E inclusive uns tiros rasgou a camiseta interna dele que ele estava usando. Nossa. Qual região da perna? Qual parte da perna? Foi logo abaixo do joelho. E daí ele recebeu esse tiro, caiu. Os meninos já fizeram a contenção de ameaças, tudo isso, né? E quando chegaram nele para fazer o atendimento, ele já estava sacando o torniquete dele e aplicando. Então a gente ficou muito feliz assim com o treinamento dele de conseguir se atender numa situação dessa, né? Mas daí os meninos tiraram o torniquete da mão dele, eles mesmos aplicaram, né? E aplicaram o primeiro torniquete. Foi um CAT. E daí não parou o sangramento, porque ele tem uma perna muito, muito grande, assim. Aí precisou um segundo torniquete, foi aplicado também. Aí parou o sangramento. Aí eles tiveram que evacuar uma área rural. Acabaram utilizando a nossa maca para evacuar, né? Quanto tempo do hospital até o... Foram, se não me engano, 55 minutos da área até chegar no hospital de referência. E daí colocaram dentro da viatura. Você não estava nessa missão especificamente, porque era uma área rural um pouco mais difícil, assim, que ela talvez não conseguisse chegar lá.
E daí botaram ele na viatura, dentro do padrão de colocar dentro da viatura. Foi difícil passar porque tinha chovido, então tinha muita lama, e onde ele foi alvejado era uma baixada, então a gente tinha que subir um morro com ele na maca, escorregando na lama. Estava equipado, todo mundo equipado, né? Nossa, Então é muito peso e foi uma dificuldade, mas os meninos conseguiram rapidamente levar, subiram, colocaram dentro da viatura e transportaram até saíram com 2 viaturas, né? Uma que vai bater, faz a parte de batedora, é outra que está com o paciente atrás. A gente sempre evacua com 2, porque se uma quebrar no meio do caminho, você tem a segunda que pode levar, né? É redundância. E daí, no meio do caminho, eles resolveram reavaliar a ferida e tentar, porque a gente já tinha o planejamento de evacuação, a gente sabia que ia ser longa a evacuação, de fazer o preenchimento da ferida. E aí o preenchimento da perna foi feito, né? E teve várias lições aprendidas nessa história, né? E daí conseguiram preencher, estavam com os toniquetes, tinha até colocado um terceiro toniquete mais próximo para aliviar os outros, mas ele não estava conseguindo manter, depois foi tirado, né? E manteve os dois. Manteve os dois e preenchimento para garantir, né? Aí foi feito o aquecimento do paciente, tudo do jeito que tem que fazer, mas muitas coisas a gente percebeu de algumas coisas que podiam melhorar, na parte de equipamentos, na parte de... Algum exemplo que você pode falar? É que a gente vai fazer um debriefing grande, né? Eu fiz entrevista com todo mundo, para ver a visão de todo mundo, e a gente vai fazer um debriefing grande ainda disso, mas... Imagino. Eu acho legal, desculpa te interromper, Doc, o quanto toda a situação em relação a qualquer tipo de acontecimento do tipo no Brasil é muito estudado, né? Sim. Eu acho demais isso. Tem que ser, né? Porque você aprende com exatamente isso. Onde que a gente podia melhorar? O que a gente podia fazer que podia melhorar? Então, às vezes, não são erros, mas são oportunidades de melhora naquilo. A gente podia fazer isso de um jeito melhor, do jeito que aconteceu? A gente avalia isso, estuda e a gente acaba melhorando. Por exemplo, aí eu estou falando para nós grupos de operações especiais, né? Eles tiveram um pouco de dificuldade inicial de preencher a ferida por ser um disparo de arma de baixa velocidade, né? Pode falar o calibre? Se não me engano, 9mm. E tiveram que forçar um pouquinho para preencher, forçou, entrou, mas assim, se tivesse uma Kelly, uma pinça dedicada para isso, seria mais fácil de preencher essa ferida com isso. Só que para ter isso, você ter treinamento com essa pinça para você não lesionar mais coisas, entendeu? Entendi. Então, é uma janela de oportunidade para treinar eles de uma técnica um pouco mais avançada de preenchimento, usando algum instrumento cirúrgico para isso. Preenchimento foi dentro da viatura em movimento? Foi dentro da viatura em movimento. Estrada de terra? Uma parte de terra e depois estrada, né? Caramba. Então, pequenas análises de mais específicas, que muitas vezes assim, às vezes não dá para levar a ambulância, mas talvez dá para deixar ela no caminho do caminho uma certa distância, que dentro da ambulância você tem mais estrutura, você tem mais situações, de algumas melhorias de treinamento em certas coisas que talvez a gente podia ter feito um pouco melhor, né? A gente nunca gosta de jogar nada para debaixo do tapete, a gente gosta de analisar, ver onde foram os erros ou potenciais pontos de melhora e tentar treinar isso, né? E dentro, por ser responsável dessa área, eu vejo que eu sou muito chato com isso. Eu vejo que quando eu poderia... O atendimento dos meninos foi excelente. Do começo ao fim, nossa, eu só posso falar coisa boa dele, assim, sabe? Mas aquela coisa, a gente tem que ser chato e nunca estar satisfeito com aquilo e sempre onde pode melhorar mais. Os meninos salvaram a vida dele, salvaram de uma maneira sensacional. Depois a gente pode trazer ele para... Nossa, ele dá o depoimento dele, né? Que legal, sim. Mas, assim... O atendimento foi lindo do começo ao fim, só que a gente sempre tem que melhorar, né? Então não pode estar satisfeito com as coisas. Eu imagino, você terminou e já tomou aquele banho de não conhecimento, né? Aquele banho que eu esqueci o sinônimo em inglês, mas é quando a gente toma aquele banho para avaliar o que aconteceu, né? Ver o que realmente pode ser melhorado, o que não pode ser melhorado, né? Como foi, na verdade. É como se colocasse a fita de novo para reavaliar o que aconteceu, né, de fato, né? É o debriefing da situação. A gente faz isso para todas as missões, seja a parte tática, o que for, e faz isso também para esses atendimentos, né? O que poderia ser feito,
pontos que a gente tem que corrigir, pontos que a gente tem que melhorar. E a gente só cresce assim, né? Se a gente jogar para debaixo do tapete e falar, não, foi tudo excelente, ótimo, e não temos que melhorar nada, não, temos que melhorar. A vida do colega foi salva, o atendimento foi muito bom, mas vamos melhorar, vamos ver o que dá para melhorar. Muita dor, muita dor. Eu imagino, eu ia perguntar isso. O tourniquet é uma coisa que sempre vai dando cada vez mais dor, cada vez mais dor. Foi feito preenchimento, mas por ele ter uma perna muito grande, ele ser uma pessoa grande, existe uma certa dificuldade de controlar o sangramento. Então, eles preferiram manter o tourniquet e garantir que não sangrasse do que tentar fazer uma reversão dentro do viatura andando e poder ter mais sangramento e piorar o quadro dele, né? Foi um procedimento para, como eu posso dizer, para assegurar a parada do sangramento? Foi. Tá. Entendi. Foi um procedimento, mais uma barreira de... Já como tinha tempo no deslocamento, né? Eles conseguiram fazer esse procedimento no caminho para poder ter mais uma barreira de controle de sangramento caso voltasse a sangrar, né? E demora ainda, aqui, 55 minutos, é longe pra caramba, cara. É uma cidade, foi de uma região, é uma cidade metropolitana de Curitiba, numa região rural dessa cidade metropolitana, sabe? Então nossa! Era uma coisa meio longe mesmo. Você chegou a ser acompanhado dentro do hospital também? Você ficou... Sim, sim. Aí depois a gente acompanha, né, e acompanha toda a recuperação, né, porque ainda mais por ter sido nosso, né, e esses hospitais públicos às vezes tem bandido que é baleado que vai pra lá, né, então sempre tem que ficar fazendo guarda do policial ferido lá, né. Caramba. Indo por um assunto que alguém perguntou, eu não sei se você consegue responder isso, mas é um kit básico de APH médico para um civil. Tá. O APH, APH é o atendimento pré-hospitalar. É tudo que acontece desde o momento do trauma até você entregar esse paciente no hospital. E depende do trauma que a pessoa teve. Cada trauma tem suas características. Então, uma pessoa que capotou o carro, você tem que atender ele de uma maneira. Uma pessoa que foi afogada é de outra. Uma pessoa que foi eletrocutada ou queimada é de outra. Então, cada trauma exige um protocolo específico que melhor vai combinar melhor com aquele tipo de trauma para você ser mais efetivo. Então, podemos falar de APH na parte de parto, de emergência, né, auxiliar parto, podemos fazer isso de desengasgar a criança, pessoas, manobra de Heimlich num restaurante, com alguém que se engasgou. Então, o kit, eu tenho que saber para que ele quer o kit. A gente não consegue fazer um kit para tudo, que é muita coisa, vai precisar uma ambulância para levar tudo. Então, para qual que ele quer, para que ele quer esse kit? É para um atendimento de pequenas feridas, para um atendimento dentro de casa, é para um afogado, é para um queimado, é para um cara que levou um tiro. Então, o pessoal tem que entender isso, que o APH tático não é resposta de tudo. O APH tático é resposta para a parte de combate, de resposta de troca de tiro, lesões por arma de fogo e alguma coisa de explosão. O resto tem que tratar com os APHs dentro da sua característica. O APH tático é uma fatia de tudo isso, né? Ele não substitui ninguém, né? Ele apenas vem para fazer um atendimento a um trauma específico. Sim. Então eu queria saber que kit que ele ia pegar que ele quer, né? Deixa eu pensar um kit de APH que eu quero. Eu queria... Bom, depende do nível de treinamento dele também, né? Se ele tem treinamento com um tourniquet, talvez um tourniquet e um... depende. Olha, o básico do básico, assim, da sua pegada de combate nosso é saber controlar a hemorragia. Hemorragia, né? Stop the blade pra sempre. Sangramento massivo, né? Então, usar um bom tourniquet, saber usar um tourniquet, saber isso aí é o beabá, tem que começar por aí, né? Então, ter um bom tourniquet, uma gaze de metro ou uma gaze de metro com produto coagulante, isso aí é básico. Eu tava vendo uns caras, acho que da Tactical Medic, alguma coisa no Instagram, eles estavam falando sobre como o tourniquet ele é igual um procedimento de abertura de velame, né, de paraquedismo. Se você não praticar, você vai esquecer. Você vai se perder na hora de aplicar o tourniquet. Parece fácil na hora que você aplica, mas na hora do estresse, quantos por cento que vai ser o conhecimento, né? E ele tem históricos realmente de algumas imagens, né, de action cam, de policiais que têm treinamento
bom com torniquetes e eles aplicam de maneira incorreta ainda. Assim, no início eles erram 2 ou 3 vezes na aplicação do torniquete. O quanto é importante treinar, né, com o torniquete. Exatamente. A fita do torniquete torce na hora da aplicação, no estresse, tanto quanto você tem uma rotação do paraquedas com as linhas dele, né? Uhum. Então você tem que saber resolver tudo isso, tem que saber, igual o torniquete, se você não consegue botar um torniquete, a pessoa vai morrer, se você não consegue abrir teu paraquedas no teu salto, você vai morrer também, né? Sim. Então é um procedimento de sobrevivência que tem que estar muito bem alinhado, muito bem treinado, né? Alguém perguntou sobre, em caso de disparo na cabeça, né? Acho que ele é um policial. Em caso de disparo na cabeça, a vítima ainda com sinais vitais, tem qual o melhor recurso? Então, de novo, é básico ou avançado. Básico, gente, é o transporte mais rápido possível para o hospital, né? Então, esses transportes têm que ser muito rápido para o hospital para tentar salvar o que a gente conseguir. Dentro da parte avançada, tem certos produtos que você bota para diminuir inchaço cerebral e uma série de coisas para você poder aumentar a chance de sobrevida, né? Os que mostram que a sobrevida de trauma cerebral, assim, por arma de fogo é 10%, né? Não vou nem falar da qualidade da sobrevida, mas sim a sobrevida. Mas, e daí, com atendimento agressivo, sendo agressivo nesse atendimento e controle disso, os trabalhos mostraram quase 40%, né, de sobrevida. Nossa, ok. É bastante até. É, muita coisa. O que é o charuto para vasoconstrição? O que é isso? Isso é uma piada interna do curso lá, que a gente fala sobre o charuto e na parte histórica da medicina e eu acaba fazendo as perguntas de piada interna. O que você acha sobre o Comitê Brasileiro de APH? Óbvio, né? O comitê foi formado com policiais federais, estaduais, municipais, penais de todo o Brasil, para a gente poder procedimentos, protocolos, o que vai ser utilizado, e principalmente para divulgar conhecimento e treinar pessoas no Brasil inteiro, né? O objetivo do comitê nosso foi sempre esse. Então, o comitê não ganha dinheiro, não tem fins lucrativos, né? Tem fins só de ensino, tanto que se a gente tem algum lucro, como a gente teve agora, a gente fez kits de treinamento de APH e mandamos para estados específicos que estavam treinando bastante policiais para eles terem mais material para treinamento lá, né? Então é uma instituição privada, né? Mas com foco de ensino e... Quantos anos tem? Comitê? Caramba. 2018, talvez? 2019? Por aí. Faz pouco tempo, eu achei que faz. Sim, faz pouco tempo. Quem teve a ideia de criar o comitê? Foi uma ideia conjunta ali, durante a pós-graduação mesmo, da gente chegar numa situação, porque a gente tinha dificuldade dos policiais que faziam a pós, de ter um conhecimento continuado, retreinamento, atualizações. Então o comitê servia muito para isso, de formar uma equipe técnica dentro dele, para analisar o que dá para melhorar, analisar as evoluções, atualizações, e retreinar os pós-graduados para que eles fiquem, dentro do possível, sempre atualizados, né? Tem uma pergunta importante aqui. OB feminina. Se funciona. Eu acho que foi uma pergunta realmente séria, para você ver quanto realmente é importante falar sobre isso. Não, gente, entenda uma coisa, assim. Se eu tivesse que dar uma resposta simples para isso, eu falava, não usa, pronto. Tá? Agora, entenda o seguinte, vocês têm um buraco lá. A técnica de preencher esse buraco para parar esse sangramento é você colocar gás de metro, né, que é um para isso, para você colocar lá dentro e bloquear esse sangramento, fazer uma compressão interna lá. Mas se eu não tiver isso, o que dá para colocar? Qualquer tipo de tecido, né? Você pode cortar uma camiseta, desde que não sejam tecidos elásticos, assim, e que você consiga fazer uma compressão lá dentro, você consegue fazer. Teve um policial nosso que foi prender foi fazer um mandado, né, de busca, apreensão e prisão, né, de uma situação. Ele tinha feito o curso, uma semana depois, ele foi fazer essa missão dele, e a pessoa não queria ser presa, pegou uma faca de cozinha, daquelas de cabo branco lá de açougueiro, enfiou no pescoço e tirou. E começou a sangrar bastante, né? Nossa! E ele não tinha tempo, não deu tempo dele comprar o equipamento dele ainda,
e daí ele pegou o pano de prato que tinha ali na casa do senhorzinho e preencheu o pescoço dele com pano de prato, e salvou a vida dele. Caramba. Então, falar assim, dá para botar OB? Dá, mas você tem uma ideia, o B é um algodão. É minúsculo, é o tamanho do dedo. Não, menor, às vezes. Menor, se você abrir ali, você vai ver que é um algodão comprimido. Se você pegar essa quantidade de algodão que tem ali para preencher uma ferida, você precisa em torno de 20 e poucos, 22, 23 OBs para ser comparado com uma gaze de 4 metros, que é o que a gente usa normalmente. Então, se você quer usar OB, leve 23 OBs. Não sei como que você vai aparecer tendo no teu kit 23 OBs, né? Mas vamos lá. Bom, tá respondido, acredito. Outra pergunta importante que sempre pergunta sobre, colocaram Recon, Soft, SWAT, CAT, qual é o melhor para viatura, para IFEC, qual é o melhor para viatura, qual é o melhor para ANV, que eu não sei que nomenclatura que é ANV. Aeronave? Deve ser, acho que deve ser aeronave. Tem alguma padronização disso? Tipo assim, eu vou levar um Recon pra viatura, eu vou carregar um CAT, tem alguma coisa nesse padrão? Na realidade, você tem que ser proficiente com aquele tourniquet que você escolhe. Esse tourniquet tem que ser um tourniquet de qualidade. Todos os tourniquets que são homologados pelo comitê americano, né, do 3, são tourniquets excelentes. Tem tourniquets que tem detalhes que você precisa treinar aqueles detalhes para você ficar proficiente naquilo. Porque são diferentes, né? São diferentes, características diferentes, tem certos detalhes que mudam de um para o outro. Mas assim, o tourniquet mais básico, que é mais confiável e que foi testado em batalhas, salvaram vidas aqui no Brasil, fora, e que você pode ter certeza que vai ter uma qualidade sempre muito boa, é o CAT, né? Sim. Então, autoaplicação. Qualquer geração, né, também, né? A geração 7 ela é mais robusta, né? Eu ficaria na geração 7. Tem tanta diferença, Doc, as gerações? Tem. A geração para 6 para 7 foi um salto bem grande, assim. A haste de torção é mais robusta, o velcro melhorou bastante, não precisa mais fivelinha de voltar, uma passagem simples já resolve. Teve várias mudanças bem interessantes nele, e ele é muito mais robusto, assim. Então, e hoje em dia nem um CAT 6 para vender existe, né? Sério? É raridade esse achar aí. Caramba. E o SWAT? O SWAT é muito bom, né? Pelo que eu ouvi falar, pelo menos. Eu particularmente gosto do SWAT porque ele é um tourniquet que faz muitas coisas além de ser um tourniquet. Então, quando a gente carrega coisas com a gente, eu gostaria de ter um equipamento que seja específico para fazer aquele procedimento, mas daí eu teria que ter 200 equipamentos carregando comigo. E muitas vezes eu não consigo. Às vezes eu tenho uma mochila de assalto, às vezes eu tenho meu próprio IFEC pequeno comigo. Então eu tenho que ter equipamentos que sejam várias coisas, que me dê opções de fazer várias coisas. Então o SWAT é um deles, ele me dá uma opção de fazer várias coisas, além de ser um tourniquet. O SWAT ele é ruim como tourniquet na autoaplicação. É difícil você se autoaplicar, então ele como tourniquet primário, eu desaconselho ser utilizado. Mas como tourniquet secundário, terciário, né, ok, dependendo do caso, ok, dá para ser utilizado. Então, mas como não aconselharia deixar ele com o teu primeiro tourniquet que você acessa. Talvez nem o segundo. Eu sei que no Brasil não tem muito dados sobre, porque acho que talvez não tenha nenhum conhecimento porque não aconteceu, mas lá fora acontece muito usar o SWAT em K9, né, em cães. Diz que funciona bem, pelo menos. Pelo menos o que eu vi sobre, né, o SWAT funciona bem em animais. Nós tivemos um aluno que fez num cachorro. Ah, é? Usou fez com o SWAT? Aham. Um cachorro que foi atropelado, inclusive. Salvou a vida do cachorro. E teve outro que fez num cavalo. A gente fizer uma girafa e um elefante, a gente já pega todo mundo já. Caramba. Bom saber. Gaze. Celox, Combat Gaze, qual você recomenda? Qualquer uma das duas é muito bom. A Gaze Simples também é muito boa. A Gaze Simples é barata, vai custar R$1 o metro dela, é barata e funciona bem, se bem aplicadinha, comprimida, funciona muito bem. Agora, se você quer uma com produto coagulante que vai te ajudar em uma série de fatores, tanto o Celox quanto o Combat Gaze são duas opções excelentes. Particularmente, eu prefiro o Celox. O Celox me dá várias vantagens aí, entre elas não precisar da cascata de coagulação do paciente para funcionar. Se o paciente perdeu muito sangue, com todas aquelas células que fazem a nossa coagulação, mesmo assim o Celox ele tende a funcionar. O Combat Gaze ele precisa da cascata de coagulação, tá ok.
se o paciente está com hipotermia, se o paciente tomou algum remédio, como anticoagulante, como para COVID, por exemplo, que acontece. O combate gase tende a não funcionar tão bem e o Celox funciona independente dessas coisas. Então, particularmente, eu prefiro o Celox. Bom. Deixa eu ver a pergunta que eu tava agora. Mas os dois são bons, os dois funcionam. Não é tipo uma regra, né? Não existe isso. Sim. Eu tenho uma opinião sobre as empresas de segurança privada não incentivarem a pegar em seus vigilantes. Bom, isso aí é difícil, né? Porque as empresas de vigilantes são bem atrasadas nesse sentido. O APH básico, todo mundo tem que saber. A sua esposa, o seu irmão, o seu filho, todo teu amigo, todo mundo tem que saber o APH básico. Isso aí, APH tradicional, tanto civil, de combate, é sempre muito bem-vindo. E pessoas que trabalham dentro da área de segurança, seja ela privada ou pública, eles têm que saber isso mais ainda. Faz parte do currículo da pessoa saber isso. Ainda mais trabalha com arma de fogo, né? Sim, se a pessoa trabalha com arma de fogo, aquela coisa, né? Se a pessoa tem uma arma de fogo, ela tem que ter pelo menos um torniquete com ela. Tem uma pergunta interessante que as pessoas, às vezes, elas entram em discussão sobre, que é o uso do torniquete improvisado, Doc. Então, o torniquete improvisado funciona se você tiver uma pessoa que está aplicando que tem um treinamento bom, né, e tem um material adequado para fazer o torniquete improvisado. O que é difícil. É difícil, exatamente. Mas ele funciona? Sim. O problema é a pessoa acreditar que não vou comprar um torniquete porque na hora eu pego o cinto, pego qualquer coisa e vai dar certo. Não é nada, teu cu que vai dar certo. A pessoa vai morrer, você vai morrer por causa disso. Então, mas se você é uma pessoa que tem treinamento, se você é da área médica ou um civil que tem um treinamento bem intenso, bem bom, e tem material para improvisar, tem uma chance muito grande de funcionar, né? Agora, se você é contrário disso, se você não tem material bom ou não tem treinamento bom, a chance é baixíssima dele funcionar. Então, você tem que fazer uma análise interna e entender aquilo, se você consegue fazer ou não para isso. E você deixar de comprar um torniquete comercial, que funciona muito bem, você está se preparando para a cagada, né? Então, você está preparando o erro. Acontece bastante também dos torniquetes chineses, né? Tipo, nossa, a quantidade de histórico disso no Brasil tem bastante, né? O cara, vários casos. Porque ele parece resistente. Eu tenho um dummy aqui, parece que a hora que tu vai fazer a força, ele não aguenta. Não tem... Sem condições. Tem casos nossos de vários de torniquete chinês que não funcionou, que teve que aplicar o original, né? Então, porque a pessoa vê, é mais barato, parece igual, vou comprar. Gente, pensa a mesma coisa da questão do paraquedas. É um paraquedas. Você vai querer pegar um paraquedas que testou que pode não abrir, pode arrebentar, pode furar, pode fazer o que for, ou você quer um paraquedas que você sabe que vai abrir e que vai salvar a tua vida? Sim. Bom. Realmente. Tem alguém perguntando sobre o COT. Como vai ser as vagas do COT? De quantos pretendem aderir ao COT? Não sei se isso é informação sensível. Quantos pretendem aderir ao Tigre, né? Porque é impossível saber quantos vão passar no curso, né? E, bom, mais informação sobre o COT, aliás. É até interessante, eu acho, porque tem bastante policial civil que fez uma pergunta parecida. E outros policiais também, acho que de Forças Amigas. Até porque ele é aberto, né, Doc, para forças estrangeiras, né? Geralmente sim. Tá? É que a gente vai ter que esperar sair o edital que está sendo feito ainda. E está sendo discutido algumas coisas ainda, não está totalmente batido martelo. Mas a princípio vão ser vagas para treinamento da PRF, algumas forças amigas também vão receber vagas, mas assim, vaga aberta para competição, a princípio parece que não, tá? Não vai ter vaga. Antigamente você poderia se inscrever, né? E se tinha uma quantidade de vagas, se passasse dentro dessa quantidade de vagas nos testes físicos e de tiro, você poderia concorrer a fazer o curso. Esse especificamente eu acho que não vai ter isso, mas não tá batido o martelo ainda. Sei. Não entendi. Quando inicia o COT? Eu acho que é abril, né? Abril? Março, abril, por aí. Ai, vai estar frio. Afinal vai estar mais frio ainda. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, Doc. Bom, a gente tá com 1 hora de podcast. Dá pra acho que fazer mais alguma ainda. Pode Ninguém sabe que horário que a gente tá gravando. Mano, a gente tá gravando podcast. O Doc é tão ocupado que a gente tá gravando podcast quase de madrugada.
Deixa eu achar aqui. Bom, acho que tinha alguém falando sobre a utilização da gaze. Aqui. A atadura de crepom serve como gaze Pra de pre- metro ou não? não, porque ela é elástica. E a Alguém já gente, me falou que servia, não lembro quem. não. Se você não tem nada, ok, mas não compre ela pensando nisso, porque ela tem um tecido elástico. Você tenta comprimir ela para compactar ela dentro da ferida, ela vai ceder e vai voltar quando você tirar a pressão. E ela não tem muito metros também, né? Não, também não tem muito, mas eu não sei porque gás de metro é mais barato que esse crepom, sabe? É? Então, sim. Então não tem por que comprar esse crepom. Não tem mais. Crepom vai substituir o quê? A atadura de combate silência, né? De Nossa, combate silência, o all eyes. Ele substitui isso, não o preenchimento. é. Você não acha mais fácil que a israelense? All eyes, É? gosto muito mais. É, né? Eu também Uhum. sempre achei, esteticamente, assim, olhando, parece Qua- ser mais fácil. A qualidade dela é melhor também. Hum. É... Até esqueci a pergunta que eu ia fazer. Sobre os equipamentos. Será que você acha que vai ter alguma melhora em questão de valores de equipamentos? Ou você acha que realmente vai ser o padrão de arma de fogo, assim? Realmente, tipo, são coisas que são caras ou tem algum facilitador nesse sentido? Você acha que vai começar a fabricar algo no Brasil? Tem alguma novidade nesse sentido em relação ao custo-benefício em si, né? Porque acho que esse é uma das maiores dificuldades, né, daqui em si. Pois é, cara. Você está falando de equipamento, não de pegar, de parte policial geral. Não, pegar mesmo, total. Não, a PH vai ser difícil, porque apesar de a gente ter um mercado teoricamente grande, a quantidade de policiais e tudo isso, ainda não é um mercado tão financeiramente bom assim para ter vários players assim para entrar, sabe? Talvez demore um pouco mais até consciência, todas as polícias do Brasil terem consciência desse treinamento, da Uhum. importância. Então vai demorar mais alguns anos para esse mercado ser forte. A partir do momento que o mercado é forte, que tem necessidade, tem dinheiro na história, o equipamento vai aparecer, né? Isso aí é natural. Então, mas até chegar lá, acho que vai ser ainda essa dificuldade importante isso. Falando nisso, e as validades das bandagens? Interfere tanto assim? Ou é igual o pão, que dá pra comer uns 3 dias depois? A bandagem tipo israelense, assim? Também, a estéreo. Assim, é que esterilidade é relativa dentro de uma situação de combate dessa, né? Você não vai ter nada muito estéreo, assim, pra falar a verdade. Obviamente, quanto menos sujeira você colocar para dentro do paciente, melhor, né? Mas, assim, Sim. não é uma prioridade, né, muitas vezes. Mas, assim, a excelência, se vencer, não penso que vai dar muito problema, não. Agora, a gase de metro, você pode ter problemas da substância não a gás de metro não tem tanto problema assim, mas assim, a substância da gás metro coagulante, com produtos coagulantes, ele pode não funcionar, né? Sim. Tem tanto muito produto que entra em validade também, né? Eu acredito, ou tem. Tipo, o chest, acho que tem validade? O problema do chassi não é tanto a validade em si, porque ele é adesivo. plástico e cola. O adesivo, a cola dele começa a derreter e começa a entrar em lugares que ela não deveria ali dentro do chassi e começa a dar problema, principalmente quando esse chassi fica muito, muito no sol, assim, É isso que eu sabe? ia perguntar, armazenamento, né, em si. Porque às vezes não tem jeito, o cara tá no IFEC dele, tá no leite dele, o cara tá patrulhando, tá no sol, uma hora ou outra aquilo vai ter problema. Esse eu consigo a trocar mais, né, mais rápido. Realmente, acho que no geral, em si, é sempre verificar, né, equipamento em si, justamente porque se trata de equipamento médico. Então acho que a padronização em si é conferir e tudo mais. Tem algum padrão de, por exemplo, antes de uma missão você pegar, retirar tudo, colocar de novo, ou algo do tipo? Então, o padrão é sempre você treinar com o teu equipamento, né? Com ele a gente acaba fazendo nos cursos agora que quem tem esse equipamento pronto já treinar tirando seu próprio equipamento, ver onde que tá. Colocar onde encaixa ali o produto e não numa sequência lógica, né? Então, o FEC tem que ter uma sequência lógica. Eu atendo o sangramento massivo primeiro, depois eu vou para a via aérea, depois para a respiração. E seus produtos têm que estar nessa sequência. Porque até te ajuda. Porque se você pegar na sequência, você pega aquele toniquete. Será que eu preciso usar o toniquete? Não. Pega a gase de metro para preencher. Será que eu preciso usar isso? Sim, usa. Não preciso. Aí passa para a cânula, passa para o de tórax.
E conforme você vai pegando os equipamentos, você sabe se você precisa utilizar ou não. Então, até te ajuda nisso. Então, é importante porque te ajuda na sequência, para não ficar tudo jogado e você puxando qualquer coisa, e te ajuda até na lembrança do que você tem que fazer, né? O que é importante é realmente fazer esse treinamento de estresse, né? A gente viu lá com o Maniac, quando a gente fez aquele treinamento lá embaixo, que eu, pelo menos, eu tava filmando, eu vi que realmente é difícil, numa situação de muito estresse, né, de combate, e de estar dando disparos e tudo mais, você abriu o Wi-Fi, quando você abre o Wi-Fi, que bom, tem aquele bolo lá, né, de equipamentos. E é difícil, né, você quer tirar... Nossa, aquele dia tava o mais estressante possível, porque tava chovendo, né, a galera tava cansada e tudo mais, porque tem que locomover a vítima e tudo mais. Eu acho que esse treinamento você acredita que precisa talvez mais um treinamento nesse sentido de mais, como eu posso dizer, de caos, assim, sabe? Igual a gente viu lá com o Maniac. Sempre precisa, sempre. Isso aí não dá para não fazer. Só que o pessoal tem que entender que esses treinamentos de estresse são feitos depois do treinamento tradicional e clássico. A pessoa tem que saber fazer aquilo em condições normais de temperatura e pressão, tá? Sem estresse, sem nada, a pessoa tem que ser capaz de lembrar, fazer tudo isso. Adicionar o estresse, seja estresse por simulação, o estresse físico... Tem que ser muito bem aplicado, né, Doug? Ele tem que ter um porquê, primeira coisa, e tem que ser com um equipamento que já faz aquilo numa condição normal. Será que numa condição de estresse eu consigo desempenhar igual o desempenho numa condição normal? O estresse serve só para isso. Então, não adianta você querer botar estresse uma pessoa que acabou de aprender aquilo. Não tem porquê. Faz sentido. Né? Didaticamente não tem porquê. Tem bastante curso que faz isso. Muito, porque gosta de ralar o aluno, eu fui lá, me ralei e fiz. E aí, aprendeu alguma coisa? Não, mas me ralei bastante. Falei, então, não adianta muita coisa, né? Realmente. Eu tinha até uma pergunta em relação a estresse. Eu posso até fazer essa pergunta direito nesse sentido, porque o estresse, a gente tem uma redução da porcentagem de conhecimento muito grande, né, Doc? Acredito, não sei se eu estou correto nesse sentido. Uma situação de estresse, a gente cai muito a nossa porcentagem, né? A gente de capacidade de fazer um atendimento nesse sentido. Tem alguma técnica ou tem alguma coisa que você faz ou você conhece sobre para poder nivelar esse estresse para poder você atender melhor? Ou isso vai de pessoa para pessoa? Ou tem algum tipo de técnica? Primeira coisa, vai de pessoa para pessoa. Toda pessoa tem seu teto. Você chegou no teto da pessoa, a partir dele ela só patina, tá? Então, isso é muito individual. Então, o melhor treinamento possível são treinamentos individuais e depois botar o coletivo junto. Então, quando você pega uma pessoa individualmente, você vai forçando, você primeiro ensina, obviamente, né? E depois você começa a adicionar estresse, várias camadas de estresse, e você vai vendo até onde a pessoa patina. A pessoa patinou, você para, volta um pouquinho, realinha a pessoa e continua e joga esse teto um pouco mais para cima. E vai jogando mais para cima, mais para cima. Então, essa pessoa... naturalmente a gente levanta esse teto dela, onde ela vai patinar, o mais alto possível, né? Tem situações que não tem jeito, tem situações que qualquer um vai patinar, mas a grande maioria das situações você consegue levantar qualquer pessoa num ponto que ela consiga atingir, fazer um trabalho adequado mesmo com situação de estresse alto, né? Mas você entende que é um treinamento muito personalizado, é um treinamento caro, demanda tempo, que não dá para fazer isso normalmente. Ou você faz uma galera junto e você espera que a pessoa sobreviva aquilo e aprenda, ou você tem tempo e qualidade de fazer um a um. Então, esse é o grande problema, o grande dilema do treinamento, né? Vem crescendo bastante, né, a linha de treinamento, a parte de APH e tudo mais. Você acha que tem alguma... Você acha que tá indo bem? Tem algum feedback em relação a isso? Eu tô muito feliz, assim, nos últimos anos... Hã? Por ter em si só. Por ter, exatamente, por ter começado alguma coisa, assim, isso já... Nossa, quando eu comecei na polícia em 2010 ali, meu Deus do céu, ninguém nem imaginava. O cara, o nosso grupo lá, no Tigre, alguém chegava, olha, os americanos deixaram isso aqui com a gente, eu nem sei o que isso faz. Né? Nossa! Era isso, era assim. Caramba! E bombeiro, que não era o treinamento direcionado para o que a gente precisava. Então, o que a gente conseguiu mudar dentro do Tigre e depois isso refletiu em várias unidades do Brasil inteiro, foi uma coisa muito legal, assim, de conseguir melhorar essa qualidade. Então, hoje a gente fala de APH, hoje o que a gente consegue passar esse conhecimento e ver os resultados, tá chegando a centenas de vidas salvas aí, eu já fico muito satisfeito, assim.
Não, eu realmente eu penso dessa forma também. Acho que só de realmente ter uma evolução de as pessoas se preocuparem com isso, né? Pensarem que, olha, realmente, eu preciso de um curso de APH, eu preciso me preparar nesse sentido. Nem que seja na parte civil, né? Eu conto na parte, obviamente, meu, se você é policial e você não tem um curso de APH, meu, por favor, tipo, eu acho que é algo extremamente necessário. Meu pai tem uma frase que ele fala assim: melhor imperfeitamente agora do que perfeitamente nunca. Então, corra atrás de Caramba. conhecimento, vai fazer agora, nem que não seja perfeito, mas que você consiga ter o mínimo para conseguir salvar sobre quem você gosta, e com o tempo você vai chegando próximo do perfeito. Bom, aproveitando do jabá, a agenda da Tiger tá livre ano que vem, não tá? Ou não? Não, o Everton tá montando a agenda, né? Ele Preciso que chamar ele no cuida disso. podcast, na verdade. Pois é, ele que entende disso. Uhum. Eu falo tudo errado, daí ele fica bravo comigo, porque eu dou todas as datas, lugares Sim. errados. Não, eu falei pelo jabá, porque eu sabia que você não ia saber mesmo. Mas a gente vai, ano que vem, trabalhar com os meus cursos de APH, Quais com as os cursos. grades? Então, vai ter o curso, a gente faz um curso de pistola de combate básico, que chama de EDC, que é um curso que a pessoa, desde de manhã até a noite, vou fazer um pouco de APH básico, tiro de pistola de combate básico, né, os protocolos que a gente usa dentro do Tigre, e o low light no final do dia. Então, e no final a gente faz uma pistinha que a gente soma tudo. Então, EDC é aquilo que você precisa saber no seu dia a dia de pistola, né, que é o tiro de combate, o básico do APH e saber utilizar a lanterna e fazer o low light. É literalmente o Everyday Carry. Everyday Carry, exatamente. Aí nós temos os cursos de fuzil, nível 1, nível 2, nível 3, né, que é um curso voltado para combates, um curso bem Sim. que desafiam bastante o aluno, né? Eu acho que de longe é um dos cursos de fuzis mais completos privados no Brasil. E não tô puxando sardinha, realmente. Mas é um curso bem feito, muito bem estruturado, Sim, porque muito bem feito. são 17 anos dentro dessa plataforma, dentro do Tigre, então a gente tem um pouco de experiência e a gente usa, são os mesmos protocolos de combate que a gente usa dentro do Tigre, então é o que a gente faz no dia a dia, né? Então isso é uma coisa que transparece muito e o pessoal percebe muito isso e vê esse valor e essa diferenciação, né? E o conhecimento nosso de fora dessa plataforma, de tudo, né? Desde balística até cursos de fora e intercâmbios internacionais, ajudou bastante a gente fazer um curso bem sólido, né? Você tá voltando agora de um curso no FBI, né? De instrutor pelo FBI? Voltei em curso fui fazer o curso de instrutor de fuzil do FBI, né? Então é um curso de a gente aprendendo a ser instrutor de fuzil dentro do FBI, né? Com os requisitos do FBI. É um curso bem difícil, tecnicamente ele te força muito, né? Que o FBI é a polícia que mais entende de armas, né? E confronto, Balística que também, mais né? estuda, né? Sim, o laboratório de balística deles é um laboratório de 2 bilhões, né, cara? Então, prova escrita em inglês, você faz 4 tipos de provas de tiro, prova de tiro de fuzil só na cabeça, prova de tiro de cadência, de velocidade, prova de tiro de qualificatória mesmo, e pistas, e pistas, e pistas, e daí eles ensinam a montar pistas, o que você tem que extrair do aluno, quais são os objetivos que você tem que dar, como você tem que fazer, e aí no final você passa os professores pelas pistas, e daí você tem que passar as orientações finais, o que eles podiam melhorar, o que eles foram bem, o que foram ruins, e eles te dão nota baseado nisso, né? Então é um curso bem interessante. Caramba, realmente. E tem também o CQB da Tiger também, né? E o CQB é um também que a gente utiliza as nossas técnicas de combate em recinto fechado, né? E que muitos anos e cada vez mais evoluindo elas. Sim. E é que o pessoal às vezes acha que CQB é só saber se movimentar dentro da casa. Nem movimentar, o pessoal acha que é saber ver ângulo e passar a porta. É muito mais que isso, sabe? É muito complexo mesmo. Então o pessoal acaba achando que é só fazer ângulo e passar a porta, não é exatamente isso, não. Isso é uma parte pequena do CQB, né, que é a parte que o pessoal mais vê, mas tem desde planejamento, equipe, treinamento, até técnicas de fluidez dentro da casa, técnicas de penetração,
nossa, tem desconflito, tem um monte de coisa. Realmente, acho que ano que vem acho que a Tiger vai pegar firme nesse sentido, né? A Tiger fez 2 esse ano, fez em Mirassol e fez lá no Nordeste, né? Onde? Fez, no Ceará. No Ceará. O CQB é um curso complexo, porque o CQB é voltado para a polícia, né? Sim. Então a gente não pode fazer um CQB aberto para público geral, mesmo o CAC, porque que não é o objetivo deles, né? Não é fazer um mandato, não é fazer aquilo. O CQB é feito para equipes policiais trabalharem, né? Então você precisa ter estrutura para fazer e você precisa ter o pessoal que queira fazer. Então é um curso mais reduzido, digamos assim, né? E porque você pensa assim, uma pessoa que é CAC, por que eu não posso aprender CQB? Você poderia, mas é uma técnica que é utilizada em grupo, né? E você não tem um grupo quando você está na tua casa, né? Ah, mas eu não posso sair e buscar o ladrão? Absolutamente não, né? Absolutamente não. Você sair, essa coisa de CQB é um amendo, você sair e querer caçar a pessoa que entrou na sua casa, é uma loucura. O CQB é altamente perigoso. E mesmo em equipe, mesmo com pessoas bem treinadas, com material adequado. E fazer isso sozinho, eu não faria na minha casa. A não ser que eu tenha que buscar um filho meu num quarto para me barricar com ele, mas se não, quando tem essa situação na tua casa, é você se barricar com a tua família, ligar para a polícia e esperar a polícia chegar. Essa coisa de ir atrás de bandido, isso aí é pedir para tomar tiro. Você não tem a técnica adequada e você não tem a quantidade de gente adequada para suprir a sua técnica. Sim. Então tem que tomar muito cuidado. E, se eu não me engano, tem o Tiger 3 com os snipers do Tigre. Os meninos da Tiger. Talvez tenha, né? Acho que vai ter. Não, vai ter sim. Vai ter a parte de atirador designado, né? Atirador designado ou vai ser longo alcance? Designado, né? Designado. O de longo alcance, ele é um curso bem mais complexo, né? É um curso que precisa de equipamento e precisa ter muito tempo de treinamento, né? Não é simplesmente... O designado, ele é o caminho entre o combatente e o sniper. Ele não tem todas as qualidades, equipamentos e tempo de treinamento, que nem tem um sniper, mas ele é um pouco mais qualificado que o operador normal para fazer uma cobertura de uma equipe, para poder fazer uma neutralização um pouco mais distante de combate, né? Então um tiro que ele com magnificador ele consegue fazer um tiro mais colocado. Então ele tem suas características muito interessantes, mas não chega a ser um sniper, não, nem de perto. A Tiger é isso aí, Tiger Tactical Trainer no Instagram. Todos os instrutores são operadores ativos do Tigre. E, bom, eu sou fanboy deles. Quem segue o Instagram do Incursion deve saber. E, tem os vídeos lá vai ser um vídeo de Natal, fazer uma retrospectiva de todos os cursos. E, bom, acho que basicamente é isso, Doc. Você quer mandar um abraço pra alguém? Mandar um abraço pra todo mundo que tá ouvindo. E pro pessoal que... TACMED vai voltar? Então, o TACMED vai voltar. Eu falei com a Aranha hoje, inclusive, para começar a gravar. Aproveitar as férias, que agora entrei em férias. Então, eu tô tirando os atrasos de todos os projetos, né? E o TACMED é um deles. Eu falei com a Aranha pra gente voltar a gravar já. E aí, dar um abraço pro Aranha. Se quiserem que o TACMED volte, reclame com ele, que ele que não quer. Nossa, muita gente cobra, hein? De verdade. Teve bastante pergunta do TACMED. O pessoal cobra bastante. E mandar um abraço para todo mundo aí, principalmente você que está ouvindo, você que é CAC, atirador, ou você que gosta da área, e que é policial aí, militar. Um grande abraço para vocês aí, trabalhem seguros, né? Tomem bastante cuidado aí que o nosso trabalho é perigoso e vocês têm que voltar sempre para casa. Bom, é isso. Gente, obrigado, Doc, por participar mais um podcast. Espero que você volte aqui de novo. Eu quero participar de tirando a merda, de parar de falar de assunto sério e começar a falar bosta. Vamos, olha, vamos. Esse ano eu tô achando ainda. E... Eu só me sério, cara, eu quero falar merda também. Eu tenho medo. Brincadeira, deixa eu chamar. Bom, gente, é isso. Obrigado, gente, por mais um episódio. Vai ter mais um podcast de Natal ainda. Talvez o Doc esteja presente. E... Bom, é isso, gente. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Doc. E tamo junto, gente.